Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista e no Antagonista Vídeos. Você também lê a minha coluna diariamente no site do Antagonista, sem paywall. Fato do dia: os fugitivos do 8 de janeiro na Argentina. Essa história é babado, vai ser o tema também da minha coluna de hoje no Antagonista. Enfim, se você é da família Narrativas Antagonistas, seja muito bem-vindo. Já vamos começar aqui a nossa corrente espiritual dos 3 Cs. Curta, compartilhe, comente para a gente ganhar cada vez mais corações e mentes nesse treinamento para a gente se disciplinar para o debate político e aprender a ouvir para entender, em vez de ouvir para rebater. Como é que a gente faz isso? Todo dia que a gente treina com um formato inovador. Eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso eu vou te dizer qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. E o pessoal vai te falar nos comentários. Eu acerto em cheio. Você sai desse vídeo e vai começar a ver gente repetindo narrativa por aí. Bora lá pro fato do dia. Fato do dia: os fugitivos do 8 de janeiro na Argentina. Essa é uma história que já está rolando faz um tempo e ela teve desdobramentos recentes na justiça. O que acontece é o seguinte: na última semana, com a notícia que foi primeiramente levantada pela reportagem do UOL de que havia brasileiros fugitivos do 8 de janeiro na Argentina, a gente teve desdobramentos judiciais. Então vamos começar. O que seriam os fugitivos? Gente, o pessoal cortou a tornozeleira eletrônica, estava aguardando o julgamento, cortou a tornozeleira eletrônica, foi embora para a Argentina e está pedindo asilo político lá. E parece que era muita gente. Segundo essa notícia aqui do Antagonista, olha, a Polícia Federal identificou que são 65 brasileiros condenados que já entraram na Argentina e pediram refúgio, status de refúgio. Nenhum desses brasileiros passou por controles migratórios e eles estão sendo alvos de pedidos de extradição. Como é que não passou por controle migratório? Como é que eles pegaram avião e foram para Buenos Aires? É aquela coisa da fronteira brasileira. Tem gente achando, investigadores, né, achando que ou entrou no porta-mala de algum carro, ou caminhando pela ponte lá na fronteira, ou então atravessou o Rio Paraná de barco, enfim. Tem muitas coisas que ainda estão sendo levantadas, mas eles estão lá. E o governo brasileiro vai protocolar pedidos de extradição no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que aconteceu? Tem essa situação dos brasileiros que efetivamente estão lá na Argentina. Diante disso, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, portanto, o STF, pediu a prisão de 208 dos réus do 8 de janeiro por descumprimento de medidas cautelares. Até o começo da manhã de hoje, a gente tinha 49 presos, sendo 17 em São Paulo, 7 em Minas Gerais, 7 no Distrito Federal. Os presos que não forem localizados pela polícia, agora presos, né? Os procurados que não forem presos, eles vão ter o nome incluído no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Esses que estão sendo presos não são os que fugiram para a Argentina, são os que não fugiram. E tem cenas que estão ganhando a internet, como, por exemplo, quando a polícia chega na casa de Marco Antônio Braga Caldas, 50 anos, pai de 3 filhos, suboficial da Marinha, que foi mergulhador da Marinha, é um dos réus do 8 de janeiro que aguardava o julgamento em liberdade, cumprindo o que a polícia terminou. Ele estava lá onde era para ele estar, tanto que a polícia chegou, ele estava em casa. Esse vídeo rodou a internet.
Que aí você... Só que ele tem uma ordem contra o senhor. A gente precisa de Itajaí. A gente sabe o que está ocorrendo aqui no Brasil. Sim, A gente está vivendo na pele. Então, a gente sabe, ele não é bandido, ele vai se preparar. E ele é da Marinha. Sim, senhor. Como é que é o nome do senhor? Leandro. Então, senhor Leandro, se acalma, o senhor que está nervoso. Desculpa, não. Tudo bem. Eu estou nervosa também. Eu não estou nervoso, não. Pode ficar tranquilo. Então vamos tranquilamente aqui, né? Fazer as coisas na paz do senhor, porque ele é um brasileiro patriota que não fez nada para ninguém, está passando por essa injustiça. Estão tirando um homem de bem de dentro de casa. Só que a gente precisa que o senhor fique aqui, que é pra gente. Eu fico aqui? Por gentileza. Se abrir, mas se o senhor quiser se preparar, se eu puder lhe acompanhar, eu acompanho até lá, se o senhor tocar de roupa, se não tem problema. É um procedimento. Mas só não pode sair a gente não agora, pode fazer de outra maneira. Você não entende? Não é uma... Sim, ele vai ter que vir com essa arma para ele ir lá tomar um banho, botar uma roupa. Eu vou, não estou com fuzil, nada. Por favor, né? Vocês têm um pouquinho de consciência, que é um bando de inocentes passando por isso. Tranquilo. A gente entende, mas só entendo assim. Outra coisa, ele é da Marinha do Brasil. Sim. E aí ele tem direito de ir pro quartel da Marinha do Brasil. Eu estou bem orientada. Onde é que vocês vão levar ele? Não, no primeiro, princípio nós vamos levar só ele para até a oitiva, para ser ouvido, de entendeu? lá ele... Vai ser tudo feito conforme a determinação legal, e a gente entende perfeitamente. Só que a gente não pode deixar de fazer isso porque é uma determinação judicial. Eu entendo, eu sei o que está acontecendo no Brasil. Agora, não é assim chegar como achar que é um bandidão com um monte de arma na casa de uma família de bem. Não, é só um procedimento, senhor. Pode a gente tá bom? Eu vou, tá? Esse senhor vai entrar com nós. Tem um outro vídeo também do Lucas Brasileiro, morador de Sobradinho, no Distrito Federal. A filmagem dele ali se despedindo da família na rua também rodou a internet inteira. Ele estava na casa dele, não foi para canto nenhum, foi encontrado onde deveria estar. Isso aqui Deus vai fazer algo, eu não sei que ele vai levantar, salvar esse povo. Eu sei que ele vai fazer. Eu não falta de fé, não. Que maravilhoso você está fazendo minha obra com chegar. E continua. Eu te amo, meu filho. Calma. Assim, né, companheiro? Tchau. Tchau, com Deus. Te amo, viu? Tchau. Tem uma outra situação que foi relatada ao UOL pelo advogado de uma senhora cabeleireira, senhor Helder Amâncio, advogado da dona Dirce, cabeleireira, que é lá, ré do 8 de janeiro. Olha que coisa, ele disse que pessoas que também tinham participado do 8 de janeiro convidaram a dona Dirce a fugir do Brasil com eles. E ele, advogado, acreditando no andamento do processo normal, orientou ainda não sair do Brasil, porque existiam meios legais para contraditar a prisão dela. No entanto, a prisão dela foi pedida no mandado do dia 17 de maio, se dizia que ela apresentava a possibilidade de fuga, que muitos investigados buscavam asilo fora do Brasil. Enfim, ela também é uma das pessoas que estão presas e que esse caso é interessante porque ela recebeu um convite para fugir e o advogado falou para não ir, ela não foi. Enfim, diante dessa situação, a gente tem a esquerda e a direita opiniões muito exacerbadas. A direita, eu vou trazer aqui para vocês o Sérgio Tavares, que é aquele jornalista português que veio aí para as manifestações, para vocês verem como ele fala sobre o 8 de janeiro.
É um regime que castiga pessoas inocentes com penas de prisão de 17 anos para crimes orquestrados por eles próprios. Eles próprios. E sim, estou a falar do 8 de janeiro. Por mais que tentem esconder os infiltrados, que apaguem imagens do 8 de janeiro, que mintam, a verdade prevalece sempre. Não vão conseguir esconder, e até em Portugal já sabemos que o 8 de janeiro foi orquestrado por eles próprios, que deram água aos próprios infiltrados, abriram as portas e abriram caminho para uma das maiores ciladas e vergonhas da história. Eles agora sabem que estão a ser expostos. Eles sabem o que fizeram nesse dia e, por saberem o que fizeram nesse dia, que fizeram questão de me interrogar sobre o 8 de janeiro. Está aqui. 8 de janeiro. Porque eles sabem a mentira que foi esse 8 de janeiro. E por isso estão a condenar pessoas inocentes a 17 anos de prisão, pessoas que nem sequer entraram dentro dos edifícios, que estavam em frente aos quartéis, só para servirem de exemplo para atemorizarem os outros. Eles têm também sangue nas mãos de patriotas, por causa dessa cilada, dessa mentira, morreram, como o Clériston. Tantos inocentes, eles têm muito sangue nas mãos. Um outro exemplo de interpretação do 8 de janeiro é do agora ministro do STF, Flávio Dino. Vocês vejam, esse Sérgio Tavares descreve como algo que teria sido orquestrado pelo governo Lula. Já o ministro Flávio Dino, que à época era o ministro da Justiça de Lula, que teve até aquela questão com as imagens do 8 de janeiro no ministério dele, o ministro Flávio Dino descreve como um ato de terrorismo. A senhora perguntou sobre terrorismo. Ora, uma policial da PM do DF, deram uma marretada na cabeça dela, e garanto à senhora que não foi uma velhinha com Bíblia. E quebraram o capacete dela e iam matar esta senhora. A senhora acha, foi narrativa dela. Soldado Marcelo, da PM do DF. A senhora acha isso razoável? Tentaram explodir o aeroporto de Brasília com uma bomba no dia do Natal. Isso não é terrorismo? É o quê? É liberdade de expressão? A senhora falou de fogo em ônibus. Dia 12 de dezembro, pessoas que estavam macomunadas naquele acampamento saíram de lá e tocaram fogo em ônibus. Depredaram a sede da Polícia Federal, tentaram invadir a Polícia Civil do DF. Eram senhoras com Bíblias? Não. Então é preciso, assim, entender o que é a história. A história é essa. Entendo que os senhores têm que dizer alguma coisa, mas eu tenho a obrigação de falar a verdade. Bom, não sei se você está acompanhando essas notícias do pessoal do 8 de janeiro que foi parar na Argentina, mas já existe um grupo no país vizinho. E esse grupo é um grupo que está pedindo o refúgio, o status de refugiado por perseguição política. Então é óbvio que eles entraram em algum tipo de articulação política. E aí a gente teve deputados que foram até lá, que foram à Argentina no último feriado que a gente teve aqui na semana passada. Saiu aqui no Antagonista, pode acompanhar. E eles foram falar numa sessão do Congresso da Argentina e pedir ao governo da Argentina que conceda esse refúgio, atestando eles, que são políticos brasileiros, que realmente há uma perseguição injusta. Aí tiveram lá, a gente pode ver aqui na foto, o Júlio Zanata, o Eduardo Bolsonaro e o deputado Marcel Van Hatten, que numa entrevista a um canal desse, não sei se é de YouTube, de Twitter, me desculpa, mas a um desses canais novos, ele disse que isso tem repercussão imediata. Não, repercussão imediata. Parabéns pelo trabalho de vocês, aliás, que tem desafiado essa censura no Brasil de uma forma muito correta e com muita coragem. Preciso reconhecer para começo de conversa. De segundo lugar, repercussão imediata porque há deputados que vieram para essa comissão e que não conheciam a realidade e que já estão dispostos a fazer novos encontros em outras comissões aqui do Congresso Nacional para debater. E claro, nós temos a questão do próprio Poder Executivo. Hoje o presidente é Javier Milei, né, que tem afinidade total com a liberdade de expressão, contra a censura, e por isso mesmo não precisa muito da ajuda da presidência aqui. Eu quero aproveitar também para agradecer aos argentinos que desde o primeiro momento foram muito bem representados
pela postura do presidente Javier Milei, que com os nossos concidadãos gaúchos foi extremamente solidário, oferecendo ajuda. Vários foram para o Rio Grande do Sul, estão no Rio Grande do Sul ajudando, argentinos. E como eu disse aqui, a minha visita foi super rápida, né? Eu cheguei 2 da manhã, estou saindo agora às 5 da tarde, em virtude da calamidade no estado do Rio Grande do Sul, mas tratamos aqui também sobre a censura que está acontecendo contra aqueles que têm falado sobre a realidade no nosso estado durante uma calamidade. Mesmo nessas situações, o governo persegue os críticos, independentemente se a crítica é fundada ou não fundada. Isso é função do governo averiguar até para oferecer solução. Agora, censurar qualquer um e acusar de fazer fake news, disseminar desinformação, ainda mais quando a informação é verdadeira, é um absurdo. E foi muito importante a gente trazer essa realidade que nós estamos sofrendo hoje no Rio Grande do Sul, que é um estado vizinho, né, ao país argentino. A gente trazer essa informação aqui foi muito importante também. Vamos lembrar que tem tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que pede a anistia a todos os réus do 8 de janeiro. Eles são réus que têm penas altíssimas e, pelo menos, os que estão sendo condenados agora são, na sua maioria, pessoas muito simples e que não são acusadas de ser nem financiadoras e nem mandantes do que aconteceu no dia 8 de janeiro. São participantes. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem defendido abertamente essa coisa da anistia. Agora, nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. Nós não podemos entender o que levou poucas pessoas a penarem tão drasticamente esses pobres coitados que estavam lá no 8 de janeiro de 2023. A defesa que eu queria já fiz para vocês. A questão do que se deve ou não fazer com os réus do 8 de janeiro, que é isso que Jair Bolsonaro fala, se deve punir como vândalo, se deve punir ou como que é o Flávio Dino como terrorista, é uma questão. Existe uma outra questão, que é o tratamento dado a esses réus no correr do processo. Teve um caso que chamou muito a atenção, que é o caso do Clezão, que morreu no presídio. Tem outros casos que chamam a atenção, mas esse é o que envolveu uma morte. A senadora Damares Alves falou muito sobre esse caso e foi até a tribuna do Senado expor. O ministro Alexandre acertou com relação ao Clezão. A população não tinha razão de estar na rua ontem, indignada com as decisões de Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes. O Clezão estava preso, doente, o Ministério Público já tinha apontado que ele estava doente, todo mundo avisando, a defesa dele avisando, um homem que não estava aqui na hora que houve aquela coisa absurda que quebraram o plenário, um homem que chega depois, com tudo provado, e este homem morre na prisão. O ministro Alexandre estava certo naquela decisão? Será que nós vamos ter que concordar que ele estava certo? Não. Mas eu podia citar um outro exemplo clássico. Aquele senhor que estava em situação de rua e que foi preso de forma errada e ficou meses preso. O ministro Alexandre acertou naquela decisão? Não. O ministro Alexandre erra. Erra muitas vezes em suas decisões. E foi isso que a população foi fazer na rua ontem. E aí, aqui, eu quero trazer mais uma contribuição do ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello, numa entrevista recente ao Estadão.
para o ministro Marco Aurélio Mello, o STF não é quem deveria julgar esses presos. E vejam que interessante o porquê. Porque esses presos não têm a quem recorrer. Se você pega um serial killer, ele vai ter recursos judiciais. Se você pega o Champinha, o maníaco do parque, eles têm a oportunidade de recursos judiciais. E esses não estão tendo. O Supremo é competente para julgar os arruaceiros. Não me refiro, porque eu penso que não houve tentativa de golpe. Os arruaceiros de 8 de janeiro, a resposta é desenganadamente negativa, com o prejuízo do princípio do juiz natural e transgressão ao que está na Constituição, sem direito dos cidadãos acusados terem recurso para um órgão revisor de possível decisão contrária proferida. Isso não é bom. Como eu falei, não se avança culturalmente mediante atropelos. E, além disso, a problemática do relacionamento, a problemática da independência dos poderes, a harmonia entre os poderes. A harmonia pressupõe que cada qual atue na área que lhe é reservada constitucionalmente. Eu prefiro, se tiver uma acusação contra mim, eu prefiro ser julgado na pedreira da magistratura, que é a primeira instância, com direito a recurso, com direito à impugnação dessa decisão e não mediante martelada única. Eu não compreendo essa competência alargada do Supremo quanto a cidadãos comuns envolvidos nas arruaças de 8 de janeiro. Nós tivemos no passado a avocatória, isso foi muito criticado. O que era a avocatória? A possibilidade do Supremo, de acordo com a matéria envolvida, pensar um processo, mas julgar centenas de pessoas que poderiam estar, sim, acusados, se for o caso, na primeira instância. Julgar mediante martelada única é um passo demasiadamente largo e que não se coaduna, vamos repetir, a exaustão com a segurança jurídica. E aí, vocês acham que deve ou não deve dar asilo político? Esse povo do 8 de janeiro na Argentina, eles são perseguidos, eles não são perseguidos? Calma, que antes de você achar, antes de eu opinar aqui, vamos lá para as narrativas. Ai, coitadinhos dos velhinhos do 8 de janeiro que o Xandão tá mandando prender. Sabe uma coisa? Se eles estivessem em casa cuidando dos netos, eles não estavam presos. Não é tudo patriota cristão? Então, se estivesse na igreja, fosse para a igreja, não estava preso. Essa gente é muito engraçada, né? Vem com uma história, agora não pode nem mais atentar contra a democracia e o Estado democrático de direito, não pode mais nem tentar dar um golpe de Estado e impor uma ditadura do fascismo bolsonarista, que já vão querer punir a gente. Olha, a cara de pau é tanta que esse pessoal até ontem era o pessoal do bandido bom é bandido morto. Agora eles viraram garantistas. E o bandido bom é bandido morto, mas o bandido deles é o bandido sorto. Olha, gente, não dá. O bolsonarismo, além de ser uma força nefasta, é a maior piada que já existiu na política nacional. Agora que os patriotas estão na Argentina e a Argentina, que derrotou a esquerdopatia e colocou o Milei no poder, agora o mundo vai saber o que é a ditadura da toga. O mundo vai entender que a ditadura da toga tirou um presidiário da cadeia para transformar ele em presidente e depois tirou da cadeia todos os comparsas dele e está prendendo quem? Está prendendo os patriotas, está prendendo quem denunciou o sistema, está prendendo o povo honesto desse país. Agora, o mundo vai saber disso porque o Milei
o Milei não é frouxo, não. E a gente está vivendo uma ditadura no Brasil por culpa de quem? Por culpa de quem achava que o Bolsonaro fala palavrão, o Bolsonaro derruba a farofa. Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que muitos desses brasileiros que fugiram para a Argentina, se não todos, têm grandes chances de conseguir esse refúgio que eles estão buscando. E por duas razões. A primeira razão é que esses processos de concessão de refúgio, de asilo político, eles têm um componente político, não é apenas um componente técnico. E a outra questão é pela realidade do que ocorre com pessoas que estão em processos semelhantes, estão no Brasil e não desobedeceram à justiça. Então, vamos ao primeiro componente, que é o componente político. Por exemplo, vou sair completamente da nossa realidade aqui do 8 de janeiro, bolsonarismo, vamos sair disso. Se você tem pessoas que querem asilo por liberdade religiosa em países islâmicos, se ele buscar num outro país islâmico, é capaz até de, na letra da lei, o asilo dele está garantido. Mas qual a chance de ser realmente dado? Agora, se ele vai para os Estados Unidos, se ele vai para um país livre da Europa, não aumenta a chance? Por quê? Porque é culturalmente mais palatável, mais inteligível, fica mais claro para as pessoas. Transportando aqui para a nossa realidade. Como a gente tem na Argentina um governo que é liberal, é ultraliberal, e tem afinidades com o governo passado e rusgas com o governo atual, ele tem mais chance de conseguir. Vamos dizer, se o cara tentasse um refúgio em um país onde o presidente se dá muito bem com o Lula, vamos dizer que tentasse na Venezuela, que tentasse em Cuba, que tentasse na Nicarágua. Pode ser que as leis desses países de concessão de refúgio, você vai olhar ali na letra da lei, ela se enquadra, mas qual a chance de conseguir? Compreende? Tem essa questão política que ela ganhando corpo internacionalmente aumenta a chance de Milei dar esse refúgio. O Brasil já está tentando trazer esses brasileiros de volta, já está tentando repatriar porque desobedeceram à justiça. Se for algo feito rápido, capaz que o Milei lave as mãos e devolva. Se isso for se prolongando e, sobretudo, se o Trump, nesse rolo da corrida eleitoral norte-americana, enfiar esse assunto no meio e isso ganhar repercussão internacional, aí a coisa muda de figura. Saindo desta análise da parte política para a parte técnica, nós temos duas coisas. A primeira coisa é o que aconteceu com os brasileiros que não fugiram. Porque existe essa reportagem do UOL mostrando que vários haviam fugido, que estavam lá na Argentina, que tinham cortado a tornozeleira e que papapá. Houve, por parte do STF, a decretação da prisão dos que não fugiram. Inclusive, tem uma entrevista que o advogado de uma senhora cabeleireira dá, dizendo que ela recebeu convite para fugir e que ele, como advogado, disse que não fugisse, que ele confiava no processo, que estava se fazendo tudo direito, e ela acabou presa. Os que estão sendo presos, muitos deles poderiam ter fugido, eles não fugiram. Então, assim, quando alguns fogem, a medida não é contra quem fugiu, a medida é contra quem está fazendo tudo conforme a justiça manda. E isso, obviamente, tem um peso. A análise do que ocorre quando, no processo relacionado ao mesmo caso,
alguém obedece 100% à justiça no Brasil. E ainda tem mais uma outra camada, que é aquela síndrome do país onde manda quem pode, obedece a quem tem juízo, em que todos são iguais perante a lei, mas uns são mais iguais do que os outros. Num processo de golpe de Estado, como é o caso, você precisa ter mandantes com poder de mando, políticos e militares, e financiadores. Cadê esses presos? Cadê? Não tem. Não tem. Mais uma vez, é só o andar de baixo que paga o pato. Isso é mais um caso para as pessoas abrirem o olho quando saem tomando as dores de político por aí. Esse pessoal que está preso foi insuflado por políticos, até com linguagem cifrada, mais 72 horas. Eles vão nos socorrer mais 72 horas. Os políticos faziam isso e os patriotas EAD também, que são aqueles patriotas tão patriotas que nem morar no Brasil eles moram. E ficam mandando o brasileiro se arriscar, sendo que para eles tanto faz, eles não estão nem aqui. Essas pessoas ouviram político manipulador, ouviram patriota EAD e agora estão pagando pato sozinhas. É um caso lapidar para o brasileiro aprender que tem um luxo muito caro, que a gente paga caro demais por ele, que é atravessar a rua para sair defendendo pilantra. O povo precisa aprender a primeiro se defender, a primeiro ver os seus interesses e depois ouvir conversa de político. E aí, o que é que vocês acham dessa história toda? Gente, já faz 1 ano e meio desse 8 de janeiro. É uma história longa e eu quero muito ouvir a sua opinião. Deixa o seu comentário aqui embaixo, diz para mim que outros temas você quer ver aqui no Narrativas Antagonistas que eu vou ter o maior prazer de trazer para vocês. Um ótimo finzinho de sexta, um final de semana genial para você e para sua família. Grande beijo, te vejo de volta na segunda.